Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. O Evangelho desse quarto domingo do tempo comum é um grande chamado à santidade. Jesus, quando vai subir ao monte para ali ensinar aos seus discípulos, nessa primeira pregação de sua vida pública, Jesus, ele começa na sua pregação a dizer sobre aquilo que é a coisa mais importante para o ser humano, que é a felicidade, mas não uma felicidade qualquer, mas uma felicidade de bem-aventurança. A bem-aventurança é uma felicidade que é uma participação já na terra da felicidade eterna. Por isso que Jesus Cristo ele vai elencar 9 bem-aventuranças nessa pregação. E essas bem-aventuranças, elas são como um degrau, uma via de santidade para cada um de nós, onde ele vai nos chamando a ir praticando cada uma dessas coisas, porque a prática dessas bem-aventuranças vai fazendo com que cada vez mais nós possamos crescer na nossa fé para alcançar aquilo que é o fim último da nossa vida, que é o reino dos céus. Por isso que no final do Evangelho Jesus Cristo vai dizer: alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Mas se nós olharmos muito bem, Jesus Cristo, quando elenca essas 9 bem-aventuranças, ele vai nos colocando diante de pequenos degraus, onde nós precisamos ir subindo para ir amadurecendo a nossa fé. O primeiro degrau é o da pobreza. Por isso que ele vai dizer: a porta de entrada para a santidade, para a verdadeira felicidade, é a pobreza. E ele diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres em espírito significa que a pobreza, ela é um grande dom de Deus, porque o desapego das coisas materiais faz com que a nossa vida esteja sempre e cada vez mais inclinada às coisas espirituais. Ser pobres no espírito significa não ter nada nessa terra para realmente ter tudo no céu. Significa cada vez mais viver uma vida espiritual verdadeira nessa terra, que é essa vida eterna já começada, para que possamos realmente ir de encontro ao reino dos céus. Por isso que a primeira porta de entrada é a pobreza que nos leva a viver a simplicidade, nos leva a viver na humildade, nos leva verdadeiramente desapegar-se das coisas da terra, para que possamos caminhar com liberdade e seguir a Cristo com mais generosidade. Depois, a segunda bem-aventurança vem a nós para nos chamar a atenção sobre uma realidade
muito importante na nossa vida, porque depois de assumirmos a pobreza voluntária, nós precisamos sermos capazes de aceitar as dificuldades e os sofrimentos. Por isso que o segundo degrau da santidade é esse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Nós seremos felizes verdadeiramente se aprendermos a aceitar e assumir as dificuldades, as aflições. Porque quando nós assumimos essas dificuldades, o próprio Deus vem nos consolar. Depois, a terceira bem-aventurança vai falar a seguinte coisa: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Veja que Jesus Cristo, ele vai nos chamar a atenção sobre essa realidade da mansidão, porque aqueles que já assumiram a pobreza como forma de vida, esses que já aceitaram os sofrimentos para aprender a participar da paixão do próprio Cristo, esses começam a alcançar a mansidão. Essa mansidão que é essa capacidade de conservar a paz interior. E quando nós conservamos a paz interior, nós possuímos a terra. Possuir a terra não significa aqui ser dono de tudo, mas sermos capazes de administrar todas as coisas sem se apegar a nada. Depois, o quarto degrau fala sobre a justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Veja que depois desses 3 primeiros degraus, o quarto vai falar sobre a prática da justiça. O anseio de justiça que nós precisamos colocar em prática na nossa vida. E essa justiça tem a ver com as virtudes. A justiça original da qual nós fomos criados. A via de santidade é justamente isso, uma busca de aperfeiçoamento diário, uma busca de crescimento na nossa humanidade, na nossa maturidade humana e espiritual. Esse alcançar essa justiça original. É claro que nessa vida nós não conseguiremos alcançar plenamente a justiça original, porque nós somos pecadores. Mas Jesus Cristo, ele nos chama a atenção sobre essa busca. Por isso que em outro momento no Evangelho ele vai dizer: sede perfeito como o vosso Pai do céu é perfeito. Esse deve ser o grande anseio do coração de todo cristão. Ser perfeito como o Pai do céu é perfeito, para que possa adentrar nesse caminho de aperfeiçoamento, para que possa motivar e alimentar o anseio, essa fome, essa sede de justiça, para que possamos ser saciados no equilíbrio da nossa própria vida. Depois, o próximo degrau é a misericórdia. Veja que um degrau, uma coisa vai levando a outra. E nós não conseguimos alcançar alguma coisa lá dos últimos degraus sem primeiro subir pelos primeiros. Porque é um caminho gradativo de crescimento, onde uma coisa serve de fundamento para a outra. Quando nós vamos buscando o aperfeiçoamento, a justiça, quando nós vamos alcançando a mansidão, nós nos tornamos capazes de aceitar o sofrimento, nós vamos realmente adentrando nessa via de humildade e de simplicidade, que é a via da pobreza, nosso coração ele se torna mais misericordioso. Nós começamos a nos tornar mais compassivos e na medida em que nós vamos sendo misericordiosos para com os nossos irmãos, nós começamos também a alcançar mais plenamente a misericórdia de Deus. E alcançar a misericórdia de Deus é ter na nossa consciência que nós somos e estamos sendo perdoados pelo próprio Deus, porque nós também estamos perdoando os nossos irmãos. Por isso que a misericórdia é essencial, a compaixão, porque a compaixão é uma grande virtude do coração humano e que é manifesto no coração do próprio Cristo. A misericórdia, a compaixão, ela deixa
de acontecer na nossa vida quando nós começamos a ter uma vida individualista, uma vida egocêntrica, quando nós começamos a nos tornar indiferentes para com o nosso próximo. Mas veja que esse caminho de santidade que Jesus Cristo nos propõe é um caminho que vai nos levando justamente a essa participação da misericórdia, essa vivência da compaixão para com o próximo. E essa vivência da compaixão, da misericórdia, significa essa busca pela salvação dos nossos irmãos. Depois da misericórdia, acontece uma coisa no nosso interior, que é a pureza de coração. Por isso que Jesus Cristo vai dizer: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Veja que a pureza de coração é essencial para que nós possamos sermos capazes de contemplar Deus, de sermos capazes de perceber a presença de Deus, a presença de Cristo na Eucaristia, na palavra, na igreja, no nosso irmão, naqueles que estão caídos, naqueles que vêm a nós a cada dia. Esses são Cristo, que nós precisamos aprender a acolher. Mas somente os puros de coração são capazes de perceber essa presença de Deus na vida do nosso irmão, do nosso próximo. Por isso que há uma outra bem-aventurança que está ligado a essa, porque essa da pureza de coração faz com que nós possamos ver. A outra bem-aventurança vai dizer: bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Essa promoção da paz é aquilo que torna capaz com que as pessoas percebam em nós a presença de Deus. Veja que essas duas bem-aventuranças elas estão muito ligadas, muito unidas, porque uma faz com que a gente veja e a outra faz com que a gente manifeste essa presença de Deus no mundo, para que as pessoas possam ver Deus em nós. Por isso que é essencial promover a paz. A promoção da paz é sim aquilo que nos torna verdadeiros filhos de Deus, porque Jesus Cristo é o príncipe da paz. Depois dessa bem-aventurança, vem outras bem-aventuranças que estão sempre muito unidas, que é as duas últimas: bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Jesus, quando fala essas últimas duas bem-aventuranças, ele está nos chamando a atenção sobre aquilo que é o fim último da nossa vida, porque para realmente alcançar a ressurreição, nós precisaremos participar com ele da sua paixão, da sua morte, para que assim possamos participar da sua glória. Por isso que nós só seremos capazes de assumir, de aceitar essas injúrias, essas perseguições, as mentiras. Nós só seremos capazes de suportar as perseguições por causa da justiça, por causa de Jesus Cristo, se realmente a nossa vida alcançar um grau de maturidade. Por isso que Jesus Cristo, ele vai nos dando esse caminho, essa via de santidade, onde nós vamos subindo dia após dia, praticando, sendo capazes de assumir aquilo que precisa ser assumido para que verdadeiramente sejamos um povo eleito e verdadeiramente um sinal de Deus para o mundo. Porque essa é o grande chamado cristão, a santidade, essa bem-aventurança, porque nós só seremos felizes nessa terra se realmente formos capazes de participar já nessa terra da felicidade do céu. Por isso que Jesus Cristo ele vai dizer: alegrai-vos e exultai, porque grande será a vossa recompensa nos céus. Portanto, entremos nessa escola de santidade que Jesus nos propõe, subindo cada degrau, a cada dia, para que possamos alcançar
a maturidade dos verdadeiros filhos de Deus, para que assim possamos ser felizes nessa terra e alcançar a verdadeira felicidade do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.